Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E no programa de hoje nós conversaremos com a coordenadora do curso de Geografia, nas modalidades presencial e virtual, a professora doutora Regina Helena Tunes, que é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, tem grande experiência no ensino fundamental e médio e já atuou na coordenação pedagógica na área de ciências humanas. Hoje falaremos sobre ministrar aulas, geografia, vida pessoal, profissional e diversos outros assuntos que acrescentarão enormemente na nossa entrevista. Obrigada, professora, por aceitar o nosso convite e conversar com a gente hoje. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para a gente bater um papo aqui hoje. Bom, então a gente quer conhecer um pouquinho você. Conta pra gente, você não é de Santos, você é de São Paulo, é isso? Isso mesmo. Eu sou paulistana, né? Nasci em São Paulo, num bairro chamado Parque Continental, que é um bairro pequenininho, perto de Osasco, ali no limite com São Paulo. Um bairro bem residencial, tranquilo. Morava numa rua sem saída, então tive uma infância daquelas bem tradicionais, de brincar na rua. De São Paulo, né? Isso. Que é muito mais movimentada, né? Exatamente. De brincar na rua o dia inteiro, né? De aproveitar bem realmente o espaço da rua, que é um espaço público maravilhoso, né? E você, filha única? Não, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E eles trabalham em que área? Então, os 2 trabalham com despachante aduaneiro no Porto de Santos, né? Os 2 são formados aqui pela casa, pela Unimes. Olha que legal. Um fez direito, outro fez administração de empresas e abriram uma empresa de despacho para trabalhar com importação e exportação. E a única mulher? Eu sou a única mulher, a única Queridinha? que não... mais ou menos. A única que não seguiu a área, né, despacho aduaneiro. Né? Vim para cá com 14 anos, com 17 voltei para São Paulo, porque eu fui fazer faculdade em São Paulo. Então saí de casa com 17 anos, então foi um choque em casa para a família, né? Fui para a USP. Como foi? Deixaram? Né, ou não. você realmente foi? Não foi fácil. Eu tinha o sonho de realizar o curso na USP, né? Então eu queria fazer geografia e queria que fosse lá. Então, voltei o meu 3º ano do ensino médio para estudar especialmente para isso. E você estudou aqui em Santos? Estudei aqui em Santos, fiz o ensino médio todo aqui em Santos. E aí fui para lá, a princípio, para morar na casa dos meus avós. E a minha avó fez assim a relação com a minha mãe de ir deixando aos poucos, né? A minha avó é uma pessoa muito presente na minha vida, é minha madrinha, sempre me apoiou em quase todas as minhas decisões. E foi ao longo do tempo convencendo a minha mãe de que eu ia sair de casa. Até o ponto em que eu me inscrevi para morar dentro da USP, no que chama de CRUSP, né, que é Conjunto Residencial da USP. Eu fui aprovada para poder morar ali. E aí, numa conversa, eu, minha avó e meu pai conseguimos convencer minha mãe a deixar eu ir morar lá. E essa avó é parte de mãe ou parte de... Parte de pai. Ih, então parte de pai. Ela é viva ainda, tem 94 anos, é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, quase uma segunda mãe para mim. Olha que legal. Muito e ela trabalha em quê? Trabalhava em quê, né? Ela nunca trabalhou. Minha avó sempre dona de casa mesmo, né? Sempre. Meu avô era industrial, operário de fábrica no bairro do Belém, em São Paulo. E um pouco da experiência deles, assim, é uma experiência que eu levei para o meu curso, inclusive. Porque o meu trabalho de graduação, de final, o meu trabalho de mestrado e de doutorado é justamente compreender a geografia da indústria. Olha que legal. Que sempre foi uma coisa muito presente, até pela paisagem que eu vivi na casa dos meus avós, a minha infância toda vendo uma paisagem industrial, vendo apito de fábrica, né? Vendo aquele dia a dia mesmo do operário de fábrica ali presente na zona leste de São Paulo. Mas a gente estava conversando antes, você foi um pouquinho, né? Tentado te jogar um pouquinho pro direito. Como é que foi isso? Ah, pois é. Então, o sonho do meu pai era que eu fizesse direito, que eu fosse advogada ou que eu virasse promotora. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui bem estudiosa quando criança. Então, meu pai já me imaginava, né, numa promotoria pública, coisa que nunca foi meu sonho. Eu sempre quis ser professora. Então, desde pequena, sabia que essa era a minha área. Fiquei um pouco na dúvida no ensino médio se seguiria para geografia ou para história. Porque sempre tive paixão pelas duas áreas. No ensino médio, no 3º ano do médio, eu tive um professor de geografia que foi, assim... que deu aquele pontapé. Exatamente da área que eu ia seguir, me apaixonei pela geografia e posso dizer que até hoje sou apaixonada pela área. Adoro. Olha que legal. E como é que foi entrar na USP? Foi difícil? Como é que foi?
a preparação, né? A USP é um ambiente muito diferente de tudo que nós estamos acostumados. Então, eu vinha de uma escola particular aqui em Santos, né? Vinha de uma realidade bem diferente do que eu vi na Universidade de São Paulo. A princípio, quando você chega na USP, te impacta a paisagem, porque é uma universidade pública, né, gratuita, que tem problemas de infraestrutura. Sim, então, eu me lembro, lugar, né? por exemplo, corredor pichado, né, banheiro sem infraestrutura. Me lembro de algumas vezes de uma chuva muito intensa, goteira no prédio, coisa que numa escola particular você não está acostumado a ver. Por outro lado, você tem toda uma infraestrutura em relação à biblioteca, a laboratórios, né? A qualificação do corpo docente, a disponibilidade que você tem de pesquisa acadêmica, que te encanta e vai te convencendo que realmente há uma diferença significativa, mas que a qualidade da educação ela é interessante. E no fim, foi lá que você conheceu a sua esposa, né? Isso, Conta pra gente então. essa parte romântica da sua vida. Ela faz parte da nossa vida, é verdade, né? Então, meu marido também é geógrafo, né? Formado pela USP também, já é doutor também em geografia. Também já deu aula aqui, Já deu também, aula né? aqui na Unimes até 2012, né? Em 2012 ele passou no concurso público na Universidade Federal do Rio de Janeiro e está hoje trabalhando por lá. Mas eu conheci... Ele está no Rio de Janeiro? Ele trabalha no Rio de Janeiro. Caramba, como é que fica essa... Difícil, ele passa parte da semana lá, no meio da semana ele vem para cá. Porque também na universidade pública você não dá aula a semana toda, né? Você tem parte de ensino e parte de pesquisa. Então ele vai lidando com essa situação ao longo da semana para estar aqui um pouco presente com os filhos, mas também está lá no Rio de Janeiro. Bom, mas eu era então caloura, tinha acabado de entrar e ele estava no 4º ano já. E aí as festas, muitas atividades, acabamos nos encontrando, conhecendo, virando amigos e fomos realmente nos conhecer mais próximo num evento que a gente foi a Recife, no encontro de geógrafos um encontro de geógrafos brasileiros em Recife. Aí nos conhecemos e começamos a namorar ali e do namoro acabou indo para a vida. De namoro 4 anos e de casamento 15. 15 anos. Casei super nova, né? Casei com 21 anos. Nossa, novíssima. Super nova, por decisão minha mesmo. Me formei, vim trabalhar e resolvi que ia casar. Casamos e nós temos 2 filhos, né? A Camila com 12 anos e o Pedro com 5. A Camila você estava fazendo mestrado. Isso, a Camila eu tive no meu último ano de mestrado e o Pedro fez 1 ano e eu entrei em doutorado. Caramba, isso já fez direto? Saiu da faculdade, entrou no mestrado ou você deu uma pausa? Isso, eu saí da graduação, terminei e entrei direto no mestrado. Por que essa opção assim? Porque pra não ficar parada? Para não ficar parada e porque eu queria continuar estudando. Primeiro, que eu acho que é essencial para um professor, né? Acho que continuar estudando a vida faz parte da vida do professor continuar estudando. Mas eu também queria almejar uma carreira acadêmica. E para ir para a universidade é necessário que você qualifique um pouco mais além da graduação. Sim, com certeza. E o seu mestrado, qual foi a tese dele? Então, a tese do mestrado, que é uma dissertação, né, foi uma análise sobre o processo que nós chamamos de desindustrialização da cidade de São Paulo. Que significa, em outras palavras, dizer assim, que as indústrias passaram, a partir da década de 70, a deixar o município de São Paulo e aí se localizar nos municípios ou ao redor da região metropolitana ou no interior de São Paulo. E aí a minha pesquisa era por quê? Por que a indústria sai de São Paulo, que é uma cidade global, que é uma cidade que tem a melhor infraestrutura em termos de produção industrial, e vai produzir em Ribeirão Preto, vai produzir em São José dos Campos, né? Então, a dissertação, né, então a hipótese era que essa indústria sai de São Paulo porque os custos de produção em São Paulo são muito elevados. E que como o interior paulista, ao longo da década de 70, também houve uma melhora de infraestrutura, essa melhoria de infraestrutura de um lado do interior e um custo maior de produção, da mão de obra, de água, o trânsito e tudo mais da cidade de São Paulo, levaram essa produção industrial a preferir o interior paulista ao invés da capital. Olha que interessante, eu achava que na realidade que a indústria precisava ficar longe da cidade, que as indústrias precisavam, né, assim como a gente vê em Cubatão aqui no polo. Isso, né? Então, exatamente, isso depende do tipo de indústria, né? Uma petroquímica, que é uma indústria de base, que a gente chama, que é o caso de Cubatão, é uma indústria que realmente necessita ficar longe da população, porque é uma indústria altamente poluente, né? E porque são as plantas industriais muito grandes e porque produz um produto também que não vai chegar ao mercado de consumo muito rápido, porque o que ela produz ainda vai para uma outra indústria usar. Isso. Agora, já uma indústria de bens de consumo duráveis ou não duráveis, é interessante uma localização próxima da cidade, porque ela produz algo que vai consumir da população. Então, esse consumo rápido interessa para a empresa. Sim, então, geralmente, até economia. Exatamente, até para uma economia de transporte, economia de mão de obra, né, para fazer o trajeto do local de trabalho até o local de moradia. Então, geralmente, interessa para ela os centros urbanos. Porém, chegou um momento nas grandes cidades que tamanha o tamanho da cidade, tamanho é o caos urbano que essa cidade apresenta,
como foi São Paulo no finalzinho do século XX, que a indústria prefere sair dessa localização privilegiada, produzir no interior de São Paulo, foi o que aconteceu no nosso caso, porque ali, além de ter uma infraestrutura adequada para o que ela precisa produzir, ela ainda foge desses custos de produção muito elevados. Olha só que interessante. Você está mostrando para nós, eu que sou totalmente leiga em geografia, né, esse leque que a geografia oferece. Fala um pouquinho para a gente desse... Porque as pessoas pensam, geografia, mapa. Exatamente, Inclusive, amigos nossos, pessoais, quando a gente fala, não, eu trabalho com geografia, a primeira visão que vem é mapa ou rio. Desenhando, né? Mapa, rio, nuvem, né? Porque realmente, talvez a nossa geração mais velha teve uma geografia na escola de educação básica, que era uma geografia de memorizar nome de coisas. Né? Então, eu me lembro bem que eu tinha que memorizar os rios da margem esquerda do Rio Amazonas. Né? A geografia, após a década de 70, especialmente após 78, passou por um movimento que a gente chama de renovação da geografia, que é assim, ela repensar o que de fato é a geografia. E nesse movimento de renovação, nós temos no Brasil até um geógrafo bem importante que participou desse movimento, que é o professor Milton Santos, em que houve uma indagação assim, ao que é geografia. A geografia não é memorizar rios, não é memorizar capitais de estados, né, ou capitais de países. A geografia é uma ciência humana preocupada em compreender como se dá a produção do espaço. E o espaço é algo produzido pela sociedade, ou seja, em outras palavras, as relações sociais produzem um espaço. O espaço, ele é um reflexo de como a sociedade se organiza e quais são as relações que ela mantém para manutenção da vida. Então, a geografia estuda o espaço, e esse espaço, na verdade, é um reflexo de como é que a sociedade está vivendo naquele momento histórico. Então, a geografia tem essa visão hoje um pouco diferente daquela geografia tradicional, que era uma geografia mais de uma decoreba, né? De uma geografia mais tradicional. A nossa visão é um pouco diferente hoje. Daí emergem temas como a geografia econômica, como a geopolítica, né, que é uma área interdisciplinar da qual a geografia tem uma abordagem bem interessante. Uma geografia ainda física, mas que não compreende mais a simples memorização de elementos, mas sim a compreensão de processos, do tipo, eu vou estudar um relevo, eu não vou só chegar à conclusão de que aquilo é uma montanha. Eu vou estudar qual é o processo de formação da montanha. Então, eu vou olhar o processo geológico de orogênese, que dá origem à montanha, vou olhar a interação com a sociedade, o que a sociedade se apropria daquele espaço, vou olhar a relação com o clima, então como que o clima altera essa paisagem através da erosão. Enfim, podemos aqui dar outros exemplos para entender que a geografia, então, é uma ciência hoje mais dinâmica e não mais aquela situação formal, né, de uma memorização pura de fatos e fenômenos. Olha que interessante. Uma dúvida que eu tenho, como é que é a sala de aula hoje em dia? Porque eu, pelo menos, estudei na base da decoreba, do mapinha. E agora, os alunos, como é que eles encaram a geografia? Então, eles acabam tendo essa visão mais ampla? Eles têm essa visão mais ampla, sim. Eu dou aula no ensino médio hoje, né? Eu dou aula já há 16 anos no ensino fundamental e médio, hoje, especialmente, estou no ensino médio. As aulas de geografia são aulas de muito debate, pelo menos a experiência que eu tenho como professor do ensino médio, são aulas de muito debate em relação aos temas que a geografia propõe para a discussão. É uma aula que eu vejo com os meus alunos que gera muito interesse deles, porque o adolescente tem uma curiosidade natural pela vida que o cerca, né? E também uma curiosidade natural para conhecer além daquilo que eles veem em casa, porque muitas vezes em casa eles têm uma visão sobre um certo fenômeno, né, uma questão social, uma questão econômica, mas eles querem conhecer além daquilo que os pais passam em casa. Então, a nossa aula de geografia é uma aula de um debate muito intenso em relação à compreensão do mundo que nos cerca e, especialmente, de uma leitura crítica em relação a esse mundo que nos cerca. Olha que legal. E como é que foi o seu primeiro dia de aula? Você falou, virei professora. E agora? Difícil, né? A sala de aula é um desafio gigante, até hoje né? Eu não vou lembrar exatamente no primeiro dia de aula, mas lembro assim, que você chega em sala de aula, recém-formada, né, como foi o meu caso, e você vê 35 pessoas olhando para você. Foi ensino médio, né? Foi ensino médio. Aí você fala, ai meu Deus, e aí são 15 anos, 16 anos, eu tinha 19 anos, 20. Nossa, eu era muito nova, porque eu entrei com 17 na faculdade, me formei com 20, né, rápido, já entrei para dar aula na educação básica, então você vê ali alunos que tinham na época 4 ou 5 anos a menos que você. Nossa. E pensando assim, quem é essa? Né? Como é que ela pode estar novinha e tá querendo dar aula? Então, no começo não é fácil. A sala de aula, eu sempre digo para os meus alunos, é um eterno desafio. Porque muitas vezes hoje, né, com a experiência que eu tenho acumulada, eles vêm perguntar, minha professora, como que você dá aula? Como que para você funciona? Né? Os alunos são indisciplinados, eles não param na cadeira. Eu falo, olha, não existe fórmula mágica.
é a sua experiência, né? É o seu time de perceber o que funciona, o que não funciona. Sim. Até hoje eu tenho aulas que você prepara e que não funcionam. Por quê? Porque talvez eu não consegui perceber até onde o aluno sabia sobre aquele assunto, eu não consegui levantar qual era o conhecimento que eles tinham para conseguir abordar da melhor forma possível o assunto. E tem outras aulas que eu me lembro que são memoráveis, que são fantásticas, né? Tanto para mim como professora, como para eles também. Sim. Então não existe mágica da sala de aula, né? Exige, acho que a sala de aula, paciência. Sim. Um conhecimento, é claro, não um conhecimento absoluto, também isso é necessário ser colocado, porque até hoje tem perguntas de alunos que eles me fazem e eu falo, olha, eu não sei, eu vou pesquisar. Até porque esses adolescentes hoje eles vivem Internet, no né? meio de comunicação muito mais rápido do que eu. Sim. Então eles vêm com questionamentos de coisas que aconteceram ontem que eu nem vi, porque não deu tempo, porque estava em sala de aula, enfim. E eu falo, olha, eu vou ler, eu vou estudar sobre o assunto, semana que vem, ou na aula que vem a gente estuda. E é isso, é esse desafio de todo dia. Daí o legal é ser professora. A rotina, né, que é uma questão que a gente sempre se coloca quando vai pensar no futuro profissional, pouco existe para o professor. Olha que legal. Ainda que a rotina de você chegar no mesmo horário, sair no Sim, mesmo horário, sim, dar tem aula uma na mesma certa sala. disciplina, Mas digamos assim. cada aula é diferente, né? E qual é a diferença de dar aula para o ensino médio e para um universitário? É bem diferente, né? Eu fiz assim, uma opção hoje na minha carreira profissional de permanecer no ensino médio, né, de permanecer na educação básica, porque eu entendo que como eu formo professores, eu tenho que saber qual é a realidade da sala de aula. Sim. Para assim dar uma formação que eu considero, né, melhor em relação ao que é uma sala de aula hoje, né? Mas é bem diferente, né? No ensino superior, primeiro você tem um número menor de alunos, porque o curso de geografia é um curso que tradicionalmente não tem 50 alunos numa sala de aula. Geralmente você tem 20 a 30 alunos em cada sala. Segundo que no ensino superior você pega uma pessoa com uma maturidade maior, né? Está ali mais ou menos por opção. Claro que sempre tem alguns que não estão exatamente por opção, mas estão interessados em estudar aquele assunto, né? No ensino médio você tem que conquistar os alunos. E eles são muito diferentes, porque você tem aquele aluno que adora matemática e que odeia geografia. E você tem o inverso, aquele que ama as ciências humanas. Eu digo para eles, ninguém tem que gostar da geografia, ninguém tem que amar como eu gosto, né? Mas tem que entender pelo menos, né? Então, respeito quem gosta mais da matemática, respeito quem gosta mais da física, das ciências biológicas, etc. Mas tem que, pelo menos, assim, se abrir para entender o processo que eu estou trabalhando naquela aula. Sim, com certeza. Mas é um desafio muito maior o ensino médio do que o ensino E superior. como é que você veio parar aqui na Unimes? Então, eu Porque trabalhava... até então você dava aula para o ensino médio. Isso, eu trabalhava Aí você numa... fez o mestrado. Eu fiz o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu entrei numa instituição de ensino superior aqui na cidade, uma outra instituição. Comecei a dar aula nessa universidade. Isso foi a partir de 2004. Né? Permaneci nessa universidade até 2009. Nesse interim, a Unimes abriu a possibilidade de uma oportunidade de professores se candidatarem para dar aula, para fazer parte do processo de criação do curso de educação à distância. Olha que legal. Das Então, licenciaturas. Você tá aqui desde o princípio do EAD, Desde o né? comecinho, né? Eu me lembro da primeira reunião que foi feita pela professora Elizabeth Tavares, que é a atual coordenadora do EAD, em que ela apresentou qual seria o projeto da Unimes para a criação das licenciaturas. Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Fiquei pensando no desafio que seria trabalhar com educação à distância, que era uma realidade que eu ainda não conhecia, porque eu dava aula já, isso foi em 2007, se eu não me engano, eu já dava aula há 3 anos, né, no ensino superior, em uma outra instituição, mas em sala de aula, no presencial. E aí não tinha nenhuma experiência Ideia como é que seria? até o momento de educação à distância. Então eu fiquei pensando nos desafios, né, que nós teríamos para poder criar um ensino superior com qualidade, né, formando professores para o Brasil todo, porque nós temos polos espalhados em muitos locais, em EAD. E como é que é encarar? Você é coordenadora do EAD, a gente vai falar ainda no presencial. Certo. Porque tem um diferencial, né? Tem as atividades complementares, que são virtuais. Explica um pouquinho para quem não conhece esse lado do EAD da Unimes. Então, a educação à distância, primeiro que é uma modalidade de educação no Brasil que cresceu muito nos últimos anos. Né? O primeiro motivo que é importante ressaltar, porque tradicionalmente as universidades, tanto públicas como privadas, sempre estiveram concentradas nas grandes cidades. E esse país muito grande, um país continental, a parte do interior dos estados, a maior parte deles não contavam com universidades como ainda hoje não contam, né? Então a educação à distância vem nesse sentido de um papel histórico de tentar amenizar essas desigualdades de infraestrutura ligada à educação, dando a possibilidade do aluno que está distante dos grandes centros urbanos realizar uma universidade, seja com a carreira de bacharelado, de licenciatura ou mesmo no ramo das tecnologias.
trabalhar com educação à distância é um aprendizado que você vai tendo quando você chega, como eu, sem uma experiência na educação à distância, né? Eu vejo que hoje alguns colegas aqui mesmo da Unimes já tiveram, mais novos, né? Já tiveram experiência como alunos na educação à distância. Sim, aí acho que tem eles vêm com tutor também, exatamente, né? tutores já passaram pela tutoria, ou foram alunos, seja como na graduação mesmo, seja na pós-graduação, que cresce muito hoje a educação à distância. Eu não tinha essa experiência. Eu aprendi muito participando de grupos, né? Então, a primeira coisa, algo muito importante da educação à distância é você estudar sobre a educação à distância, você se apropriar de profissionais que já estão com uma maior experiência, para você conhecer aquilo que esses autores estão indicando que dá certo, aquilo que também não dá certo, quer dizer, você procurar um caminho nesse sentido. E a outra coisa é a prática. Né, a prática, sabendo lidar com as ferramentas, né, que nos são apresentadas na educação à distância, porque nós temos, né, um ambiente virtual, que é o Moodle, que tem várias ferramentas que disponibilizam uma interação bem interessante com o aluno, porque é como você aprende educação à distância. Primeiro, há um princípio que é o princípio da autonomia do aluno, né? Então o aluno tem uma autonomia sozinho, né? Diferenciada, e é importante destacar que eu escuto bastante dos meus alunos como professor e como coordenadora do EAD, que assim, a princípio pensa assim, a educação à distância vai ser mais fácil. E, no fim, exige muito mais do aluno, porque a autonomia do aluno de ler, de estudar, de acompanhar as videoaulas, né, de organizar a sua agenda. As atividades. Porque o aluno é um aluno trabalhador, tanto quanto é o aluno do presencial, que também é um trabalhador, né? Então, o aluno presencial vem à noite assistir a aula. O aluno do EAD vai ter que chegar na casa dele à noite, ligar o computador e estudar. Sim. E isso exige um esforço, né, de uma disciplina exatamente muito maior dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a interação. Né? Não se faz educação à distância sem interação entre os próprios alunos, entre o aluno e o professor, e entre aluno, professor e tutor. Então, a interação através do ambiente virtual, através dos fóruns, através das atividades que são síncronas, são importantíssimas para que o aluno possa tirar as dúvidas dele, possa conhecer que assim, a sua dúvida também é do outro, porque isso ajuda muito também. Colocaram sala do café, assim, isso mesmo? Isso, nós temos agora um café pedagógico, isso, né? Que é bem legal. É uma ideia assim, até para criar espaços não formais apenas, né? Então, você imagina que no ensino presencial, você tem sempre a praça de alimentação, que os alunos se encontram, trocam ideias, né? Falam, essa aula foi legal, essa aula aqui não foi tão legal. Olha, eu fui em tal local, visitei tal situação, olha, é legal, participa. Então, a ideia do café pedagógico, do IAD, é isso também, quer dizer, é um espaço não formal, mas que faz parte de uma presença universitária, né? E que o aluno pode trocar ideias. Então, eu vejo, até hoje, antes de vir para cá, acabei entrando num dos fóruns, eles estavam trocando ideias sobre filmes. Olha que legal. Então, filmes que interessam a formação de professores, né? Porque há uma infinidade, tanto de documentários como também filmes, né? E que podem ajudar, por exemplo, em atividades complementares, ou podem ajudar até mesmo para o professor repensar suas práticas em sala de aula. Essas atividades complementares são novas, tanto para a modalidade à distância e a modalidade presencial. Isso. Qual a importância dessa atividade e o que ela acrescenta para esse profissional que logo vai estar aí no mercado de trabalho? Exatamente. Atividades complementares, a ideia é você complementar uma educação universitária, formal, acadêmica, com atividades de cunho cultural. Essa que é a principal ideia, né? Então, a parte do princípio que a formação de um profissional, seja qual for a área, de formação de professores, de bacharelado, enfim, qualquer área, ela não está restrita apenas à sala de aula, né? É uma formação como numa situação mais ampla, como um cidadão, né, que tem que ter conhecimento daquilo que se passa na sociedade. Então, a ideia das atividades complementares é possibilitar que o aluno participe de atividades culturais, acadêmicas, de festividades, para que ele complemente a sua formação integral. É interessante que esse profissional vai estar mais conteúdo, digamos assim, Isso. independente se for para um museu, ou se um livro. Exatamente. Porque nós temos que lembrar, né, que a participação do universitários, museu, né? exatamente, a participação de uma festividade cultural, né, a ida a um cinema que vai apresentar um filme que possa indagar alguma questão social, faz parte da formação de qualquer profissional. Né? Não é só do que vai formar professores, ou não é só que vai interessar a um formador mais crítico, a qualquer profissional, faz parte da nossa formação. Então, a ideia é essa, e aí cada curso superior tem uma quantidade X de carga horária necessária, né? Então, nos cursos de licenciatura, são 200 horas que o aluno tem que realizar ao longo do tempo de formação dele. Vamos falar um pouquinho agora da coordenação do presencial. Não vamos deixar, né? Tem que, né? Os dois Tá não certo. reclamam. Como é que é se coordenar presencial? Então, a coordenação do presencial é uma coordenação que você tem um contato mais próximo com o aluno.
né? Então, Conhece o nome do aluno? A nossa coordenação aqui é um atendimento individual ao aluno, quando ele apresenta alguma dificuldade, né? A coordenação também realiza trabalhos no sentido de aproximar o aluno de atividades de estágio, de possibilidades de eventos que aconteçam na cidade, possibilitar também a formação de grupos de pesquisa no curso, de grupos de estudos. Então, possibilitar situações em que o aluno amplie o conhecimento dele, além da sala de aula, e também coordenar a formação pedagógica dos professores, porque faz parte, né, da atuação do coordenador pedagógico se preocupar também com a formação contínua, né, do professor que vai estar ministrando aula, aí tanto no EAD como no presencial. Mas sem dúvida nenhuma que o presencial faz com que você tenha uma proximidade maior com o aluno, porque você está no contato visual com ele, enquanto no EAD você tem um contato via mensagem pelo ambiente virtual. Tanto é que você comentou, né, que um aluno te viu e falou, nossa, você existe, então ele te conhece virtualmente. Essa é uma experiência muito legal que eu tive há 2 semanas atrás. Nós estamos aqui no curso de Geografia, tanto do IAD como do presencial, com um grupo de estudos, né, lendo a obra do professor Milton Santos, e esse grupo ele é aberto, né, a tanto alunos do curso IAD e presencial, como também a comunidade. E aí, há 3 semanas atrás, quando nós começamos esse curso, eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente 3 alunos do IAD. E aí um deles, a hora que eu entrei na sala, ele falou assim para mim, nossa, a senhora existe de verdade? Isso para mim foi tão impactante, porque eu parei, eu olhei e falei, como assim, né, eu existo de verdade? Teve que pensar. Né, aí parei, aí ele falou, professora, porque eu a vejo sempre pelo EAD, né, pela videoaula, né? E eu pensei, nossa, como é diferente, né? Você só se toca do quanto é diferente o contato com o aluno quando ele está ali na sua frente e se coloca como ele se colocou. Lembrando que você pode estar no mercado e alguém te reconhece, né? Isso já aconteceu no shopping uma vez. Professora, eu te conheço. Eu falei, nossa, da onde? A senhora não gravou videoaula para a Unimes? Eu falei, gravei. Aí dei uma risada. Vamos falar um pouquinho agora desse curso que está tendo presencial aqui na Unimes, que é toda quinta-feira, é isso? Toda quarta-feira, às 18 horas. O que se trata esse curso? Então, na verdade, é um grupo de estudos, tá? Foi um grupo de estudos que os alunos do curso de Geografia do presencial solicitaram para a criação. Então, eu ouvi dos alunos a necessidade que eles tinham de se aprofundar um pouco na leitura de um dos geógrafos mais importantes que nós tivemos no Brasil, que é o professor Milton Santos, né? Que é um professor que tem uma carreira na geografia muito grande, ele tem mais de 30 livros publicados, ele é assim um divisor de águas na geografia, a partir dessa leitura então mais crítica da geografia, né, deixando essa geografia de uma decoreba, né, mais para trás. O professor Milton Santos faleceu em 2001, né, então já há bastante tempo nós não temos mais publicações do professor, mas sempre o que chama atenção muito, tanto minha quando releio, né, o professor Milton, como também dos alunos que estão lendo pela primeira vez, é a atualidade do pensamento dele. Olha que legal. O último livro dele foi em 1999, né? Ele faleceu em 2001. E você o lê hoje e você olha a realidade, você vê o quanto ele contribui ainda para a gente compreender. O assunto principal dele é uma análise crítica do processo de globalização. Então, a gente pensar o que é, de fato, essa globalização que nos cerca, né? E aí você o lê e vê o quanto ainda ajuda a compreender, né? E a compreender os mecanismos que nos fazem acreditar no que ele chama de uma globalização como metáfora, porque ela não existe de verdade, né, nas colocações dele, e como a globalização, na verdade, é perversa, porque, na verdade, só aprofunda as desigualdades sociais, né, só aumenta um desnível social que você pode ser analisado em qualquer escala geográfica, tanto do mundo inteiro, como se olharmos para a nossa cidade aqui e também enxergarmos essas desigualdades sociais. E esse curso é aberto ao público? De repente, quem tiver interesse de fazer uma geografia? Claro, esse grupo é totalmente aberto, né? Nós temos hoje a participação de alunos do presencial, do EAD, de egressos do curso, que já se formaram, e de 2 alunos do ensino médio que estão interessados em fazer geografia e vieram para o curso. Então, é totalmente aberto, acontece todas as quartas-feiras, às 18 horas, na sala 27, no 2º andar aqui. E eu convido todo mundo, no prédio da FEFES, perfeito. Tá aí, um convite onde quem tiver interessado, até mesmo saber, conhecer um pouco mais. Sem dúvida. É muito legal de poder estar adquirindo, né, poder estar participando. Bom, queria que você falasse agora um pouquinho do seu doutorado, que você falou do seu mestrado, e seu doutorado também tem um pouquinho nessa linha da economia, né? Exatamente. O doutorado eu segui na mesma linha de pesquisa, né, que é na área de geografia econômica. Eu comecei o doutorado em 2011, terminei o ano passado, 2015, né? Então eu falei da minha filha no mestrado, agora eu vou falar do meu filho. Ele tinha 1 aninho quando estudando, querendo ou não, eles estão quando eu resolvi fazer o doutorado, que é um desafio gigante, né? Mãe, dona de casa, professora, e ainda fui me lançar o doutorado, né?
Foram 4 anos e meio, quase 5 anos de doutorado, né? Permaneci na área de geografia econômica, fazendo uma análise agora dentro da geografia econômica, no que a gente chama de indústria inovadora. Indústria inovadora é uma indústria que produz um produto novo para o mercado, que não existia até então. Sim. Então, imagina um celular novo que a Apple está produzindo. Esse celular novo é um produto inovador, porque ele não existia no mercado até então. No Brasil, as indústrias inovadoras, elas passam a vir para o Brasil, a maior parte multinacionais, claro, a partir dos anos 2000. Pós-abertura econômica do Collor, na década de 90, pós-estabilização da economia com Plano Real, essas empresas começam a vir ao Brasil, muito atraídas por um mercado consumidor em expansão, que o Brasil tem, efetivamente, mas também por conta da América Latina, da localização na América Latina e da intenção de expandir a produção deles para um mercado que eles ainda não tinham alçado, né, que é o mercado latino-americano. Então, essas indústrias, quando vêm ao Brasil, elas passaram a se localizar especialmente na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, contrariando a primeira ideia que eu tinha desenvolvido no mestrado, de que as indústrias não estariam mais em São Paulo. Estariam indo para fora. Estariam indo para fora. Então, esse foi o meu motivo por qual eu fui estudar. Como assim, a partir da década de 90, começando nos 2000, as indústrias voltam a se localizar em São Paulo? Eu fui estudar por quê? Por que uma sai e a outra está chegando? Então, essa indústria que está chegando é uma indústria diferente, então ela é uma indústria inovadora, que ela produz produtos de alta tecnologia. E para produzir produtos de alta tecnologia, o que a pesquisa mostrou é que são necessárias condições de produção diferenciadas para essa empresa. Imagina o seguinte, uma coisa é produzir camiseta, outra coisa é produzir celular. Sim. Produzir camiseta, produzir em qualquer lugar do Brasil, porque eu preciso de energia, de água, de força de trabalho e de máquina. Produzir celular, eu preciso de uma mão de obra extremamente qualificada, eu preciso de uma condição de internet de banda larga para rapidamente conseguir conectar com o mundo, eu preciso de matérias-primas que eu não encontro em qualquer lugar. Então, essa empresa inovadora, o que o doutorado mostrou é isso, ela volta a se localizar nos grandes centros urbanos, especialmente a região metropolitana de São Paulo, justamente porque essa região dava condições de produção para essa empresa, que tinha, então, requisitos de produção diferentes de uma indústria manufatureira tradicional. Tá? Então, a pesquisa foi no sentido de mostrar o porquê São Paulo. Por que essa empresa foi contradizer o processo de desconcentração industrial que eu tinha estudado anteriormente? Engraçado que vai, o tempo vem, estão se reinventando e São Paulo sempre está Exatamente. Né? Os economistas usam uma expressão da qual eu particularmente não gosto muito, assim, que São Paulo é a locomotiva do país. No sentido assim, de que ela é a força do país. Sim, né? que lá que começa. Exatamente, lá começa e que lá dá a força econômica. Né? Eu não acho muito legal a expressão locomotiva do país, porque você menospreza aquilo que acontece nas demais regiões do país, que também o país não se faz só pela questão econômica também. Mas por que tem essa né, São Paulo acontece? Por que de repente o Sul não começa também a crescer um pouco mais? O Nordeste? Porque a nossa Brasília é no meio, né? Então a ideia da Brasília era expandir. Isso. E eu acho que não deu muito certo. A economia dificilmente, ainda que a região Sul, é verdade colocar, ela cresceu economicamente muito nos últimos anos. Década de 70 para cá, tanto a produção industrial como a produção de uma agropecuária moderna cresceu muito na região Sul, mas de fato não chega ainda aos pés de São Paulo. Então, por que São Paulo, né? Não dá para explicar por que São Paulo só olhando hoje, você vai ter que explicar olhando São Paulo historicamente. Então, São Paulo concentrou as atividades econômicas mais interessantes do ponto de vista da reprodução do capital. Então, a gente pode começar a explicação pensando numa economia cafeeira, que foi uma economia significativa no século XIX, que possibilitou né, um acúmulo de capital muito significativo. Quando nós passamos de uma economia cafeira para a indústria, e isso se deu no momento histórico da queda da Bolsa de Nova York de 29, quando a economia cafeira não tinha mais por que se expandir, porque não havia mais demanda desse produto, esse capital que havia sido acumulado com o café, através dos fazendeiros, foi aproveitado na infraestrutura e na importação de máquinas para a indústria. Então, como se pensássemos assim, a indústria já nasceu em São Paulo. Sim. Depois disso, claro que a gente poderia ter sido pensado um projeto de país pensando em desconcentrar isso, em levar para outros locais. Mas, de fato, não foi isso que aconteceu. Tanto uma política governamental de Getúlio Vargas, como depois do Juscelino Kubitschek, toda a política governamental desses presidentes foram de concentrar ainda mais a produção industrial em São Paulo e parte no Rio de Janeiro. Nós só vamos ter um movimento político de desconcentração econômica muito mais recente, pós-década de 90, com Fernando Henrique Cardoso e depois que se mantém com Lula. Mas é algo muito recente ainda para a gente sentir de fato o que aconteceu. Então, há uma desconcentração, quer dizer, a economia não é mais só concentrada em São Paulo, mas assim, nós podemos dizer que em contrapartida, aquilo que é mais novo,
aquilo que gera mais capital, né, aquilo que reproduz mais rapidamente as relações de trabalho, continuam reproduzindo a lógica concentradora aqui em São Paulo. Então, só o tempo vai dizer como é que vai ficar, né? Só o tempo vai dizer, e também não podemos esquecer o papel do Estado de promover uma desconcentração econômica. Isso é necessário para um país tão desigual quanto o nosso. Mas assim, você estava dizendo do ensino à distância, que é realmente, tem muita gente que não tinha condições alguma, até mesmo pelo valor do IAD e até mesmo por estar morando, né, longe de um local onde não existe uma universidade. Talvez isso também ajude a expandir, porque essas pessoas não estão com, né, uma mão de obra... Exatamente, né? Há aí uma qualificação de uma mão de obra, né, de uma força de trabalho que era praticamente, por uma questão de uma locação geográfica, ela era afastada de uma possibilidade de chegar à universidade. Então, isso, a educação à distância tem de muito interessante, mas tem que, além disso, né? Além disso, tem que promover situações em que as empresas... Há algumas vantagens de uma localização fora de São Paulo para que a empresa vá até esses locais. Bom, vamos falar então um pouquinho dos 2 livros que você escreveu em parceria. Como é que foi esses 2 livros? Vamos falar do primeiro. Tá. Então, os livros, nós temos 2 livros, né, no curso de Geografia, não é só sobre minha autoria, eu sou uma das organizadoras do livro, né? Esses 2 livros fazem parte do nosso grupo de pesquisa chamado GeoNimes, que existe desde 2008. É um grupo de pesquisa tanto credenciado... Mas não tem nada a ver com esse do Milton. Não. É outro. O do Milton é um grupo de estudos. O grupo de estudos vai ler uma obra e pensar sobre ela, né? O grupo de pesquisa quer produzir algo novo, quer fazer uma pesquisa e produzir algo novo. Então, o GeoNimes é um grupo credenciado pelo CNPq desde 2008, também credenciado pelo CPq aqui da Unimes, né? E o primeiro livro, nós publicamos os TCCs que os alunos realizaram no curso presencial de Geografia nas 3 primeiras turmas. Então, nós pegamos os melhores TCCs, aqueles que tiveram as pesquisas mais interessantes, né? Dentro das 2 linhas de pesquisa que o curso tem. Organizamos esses TCCs num formato de artigo científico, que é diferente, porque eles fazem uma monografia, né? Então, foi um trabalho também do grupo de transformar a monografia num artigo científico e publicamos o primeiro livro. O segundo livro já é do grupo de professores que fazem parte desse grupo de pesquisa do GeoNimes, que lançaram os primeiros resultados das pesquisas que começaram lá em 2008 e 2009 e publicamos as primeiras pesquisas ou aproximações que esse grupo teve com os temas de pesquisa deles. Os alunos se deram bem, hein? Se os alunos já também. escreveram um livro. E nós já estamos pensando num segundo volume dessa primeira intenção, que é publicar os TCCs dos últimos anos do curso. E como é que os alunos encaram isso? Então, para eles é muito diferente. Tem que entrar o meu. Então, eles encaram, claro. Isso tem, não vou dizer que não. Quer dizer, todos eles querem ter a publicação deles, né? Claro. Mas também é muito legal é que eles têm um estímulo a mais para que a pesquisa tenha um resultado interessante para poder sair a publicação. Eles na época tivemos um dia de lançamento, né, dos livros, e eles ficaram extremamente emocionados de ver os nomes deles ali, de ver a publicação deles ali, recém-formados, né? Já com um capítulo de livro, quer dizer, é alguma coisa que é um estímulo para que se continue estudando, inclusive, que é a nossa intenção. Sim, com certeza. Falar em estudando, vou voltar um pouquinho para o doutorado. Você estagiou em Lisboa. Como é que foi isso? Como é que você foi para lá? Pois o que você aprendeu? Como é que foi a experiência? Então, essa foi uma oportunidade que eu tive. Primeiro, um sonho que eu tinha sempre quando ainda graduanda, que estudar na Europa. Porque a Europa, é uma coisa até... ruim de se pensar, mas é uma realidade. Ela é um centro, sempre foi um centro universitário importante, né? Para a geografia, especialmente, a Europa tem uma importância significativa porque a geografia nasceu na Alemanha, se desenvolveu nos países europeus, né? A França tem uma liderança muito significativa na geografia. E aí, num evento que eu fui em Campinas, que era um evento de pós-graduandos em geografia, eu conheci um professor, que é o professor Mário Vale, que é um professor da Universidade de Lisboa, que veio como convidado, né, assistir às atividades. Ele ouviu a minha explanação, e na explanação, o meu tema de pesquisa, que é da inovação, como eu já comentei, há muitos geógrafos portugueses que trabalham com essa perspectiva. E aí, ao final da explanação, ele veio se apresentar, dizer que ele era professor de Lisboa, da Universidade de Lisboa, e se eu tinha interesse de fazer parte do grupo de pesquisa dele, do que, logicamente, na hora eu pensei, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Mas pensei, não, mas eu quero. Então, vamos ver o que pode dar certo. Já, né? Quanto tempo? Então, o Pedro tinha 2 anos e meio. Mas é uma oportunidade, Então, né? É uma oportunidade. Ajuda o fato do meu marido também ser geógrafo, professor, né? Entender. Então, aí, passado o tempo, isso foi em outubro, né? Não ia, logicamente, em seguida, foi me organizar para isso. Então, eu consegui ir no período de recesso escolar aqui no Brasil, que não é recesso na Europa. Sim. Essa é a vantagem, porque lá o recesso deles é no verão, né? Então, nós estávamos no verão aqui, estávamos em plena atividade. Então, fiquei janeiro e fevereiro todo lá no grupo de pesquisa do professor Mário Vale.
que foi ótimo para a pesquisa, porque eu tive contato com pessoas que eram referências na minha pesquisa apenas, então eu pude debater com eles, conhecer um pouco mais da pesquisa deles, conhecer também pessoas que faziam a pesquisa lá, então também é interessante você ver como o aluno português faz a pesquisa de doutorado deles, que é diferente da nossa, Como né? é que é, mais Então ou menos, são doutorados muito mais breves, né, o Brasil tem uma tradição, a gente nas ciências humanas, de doutorados longos, 4, 5 anos de doutorado, né, grandes. Então, a minha tese tem 572 páginas, que é muito, não é o padrão, 200 páginas, 300 páginas. Mas lá é bem menor, são 100 páginas, 150 páginas. Né? É uma problemática mais objetiva do que a nossa, a experiência que eu tive, e com menos tempo. 2 anos e meio, 3 anos, eles fazem um doutorado. Né? O tamanho e o tempo não tem nada a ver com qualidade da pesquisa. Com claro, é importante destacar isso, né? Não é melhor nem pior, só é diferente a forma como eles fazem pesquisa. E a maior parte dos pesquisadores na Europa se dedicam exclusivamente à pesquisa. Então, eu não conheci nenhum pós-graduando lá que trabalhasse como a gente aqui no Brasil trabalha. A gente concilia a vida profissional com a pesquisa acadêmica. Lá não. Lá o profissional que vai fazer pesquisa, ele se dedica 100% da vida à pesquisa, porque eles contam uma parte com bolsa né, de pesquisa para poder se manter como... E quando você contou que trabalha, estuda, faz marabales, café... Eu, ao longo dos meus quase 5 anos de doutorado, eu sempre escutei, como você consegue? Era a pergunta básica, tanto aqui quanto lá. Então a pergunta era, nossa, mas como assim no Brasil vocês fazem pesquisa e são professores ao mesmo tempo, né? Falei, olha, a gente se organiza, né? A gente leva uma vida talvez um pouco mais disciplinada, né? Corrida, no sentido de que você tem que se organizar para estudar, para dar aula, para preparar a aula, né? Porque vamos lembrar que a vida do professor não é só aquele tempo de sala de aula, também é a preparação em casa, tanto para preparar a aula como depois para corrigir as atividades feitas em sala de aula, mas que para a gente é algo quase que natural. Né? Verdade. Quando eu entrei em doutorado, eu tive a oportunidade de largar a vida profissional e me dedicar 100% à pesquisa, porque eu tive a oferta de uma bolsa. Mas eu não quis, porque eu acho que faz parte da vida do pós-graduando saber o que é a realidade da sala de aula. No mercado, vendo como Estar no mercado pensando naquilo do qual eu estou me especializando para ser professora universitária. E eu já era professora universitária. Então, eu como opção, não quis deixar de ser professora para ir trabalhar especialmente com pesquisa. Como é que foi defender? É difícil. Olha, eu lembro o dia 17 de novembro de 2015. Você não dorme, né? Bom, eu acho que eu passei a semana inteira antes da defesa sem dormir. Tomei remédio para conseguir dormir e tal, naquela semana especialmente. O dia é muito cansativo. É uma maratona intelectual da qual não é fácil você aguentar, porque o tempo total da minha defesa foram 5 horas e meia. Nossa, mãe do céu. Então, no começo, na primeira, você está animado, porque você está ali ainda com tudo, né, no pique. A quarta pessoa, que são 4 professores que te fazem arguição, né, para você responder. Cada um mais ou menos meia hora para arguir e você mais ou menos 40 minutos a 1 hora para responder cada um deles. O primeiro e o segundo vai bem, porque você está ainda animada, com tudo fresquinho e assim, não tão cansada. Chega no quarto, vou ser sincera, você não consegue mais pensar direito. Porque você está cansada, exausta intelectualmente, e você tem que continuar defendendo, porque, claro que o professor da banca está arguindo para ver qual é a capacidade que você tem de responder as perguntas. Não há aquela tipo de pergunta para te colocar na parede, para fazer com que você responda não sei. Até porque, no doutorado, você não vai responder não sei, porque alguma contribuição você tem em relação àquela pergunta. Mas é muito cansativo. Eu saí de lá exausta, com uma enxaqueca enorme, muito cansada, mas feliz. Já saiu o resultado na hora. Já saiu o resultado na hora. Após você responde o quarto professor, né? Aí todo mundo se retira. Você fica uma meia hora lá fora, com aquela meia hora de desespero total, porque eles vão discutir o que vão colocar na ata, né? Porque na USP, pelo menos, não tem nota mais. É aprovado e reprovado, e a banca faz só um comentário sobre a pesquisa. Então, você não imagina o que se passa lá dentro naquela meia hora que você fica lá fora. Mas depois chamam, né? E aí dão o resultado final, que é um alívio, né? Depois do resultado final, comecei a chorar, porque tamanha era a emoção. Estava muito cansada. Você pensa na sua vida nos últimos 5 anos, né? Enfim. E falando de Lisboa, você é uma pessoa que adora viajar com a família. A gente percebe no Facebook. Fala um pouquinho, né? Para onde você já foi, para onde você o que você já conheceu? Assim, em casa, nossa família, a gente tem uma organização que é viajar. Olha só que legal. Então, a gente se organiza financeiramente e pessoalmente para isso, né? Para poder fazer viagens. Então, primeiro, a gente conheceu... A primeira etapa da nossa vida familiar foi conhecer o Brasil. Então, nós conhecemos os 27 estados brasileiros, primeira coisa. Legal. Depois, começamos a ir para fora. Então, conhecemos quase a América Latina toda,
né? América do Norte também toda e parte da Europa. Olha que legal. Então, as viagens são... nós sempre viajamos com a família, né? Então, levo meus 2 filhos. O Pedro é muito pequenininho ainda. Aproveita pouco em relação ao que ele poderia aproveitar do ponto de vista cultural, né? Já esqueceu metade das viagens. Já esqueceu metade das viagens. Eu fico lembrando ele, mostrando fotos, né? Mas eu vejo, assim, para Camila, que tem 12 anos, o quanto é diferente. Porque talvez ela tenha... Entendo assim, ela tem uma tolerância maior às diferenças. Então, eu me lembro bem, a gente foi, uma das últimas viagens, ao Marrocos, na África. E aí chegar ao Marrocos e ver a sociedade muçulmana é muito diferente. Sim. Então, às vezes, ela lê coisas aqui ou ela vê críticas em relação a todo esse movimento, às vezes, diferente. contrário, né? Um preconceito muito forte em relação à forma como a mulher se coloca na sociedade ou a forma de organização social deles, e ela já vê diferente. Porque acho que o fato de ter convivido por poucos dias, porque lógico que as viagens duram poucos dias, né? Mas só de ter visto o que acho que já torna ela com um olhar diferente. E a próxima viagem vai ser para onde? Então, eu tenho em outubro uma viagem para o México, que eu vou para um congresso, que é um congresso, evento interamericano de pesquisadores sobre território e globalização, que eu vou apresentar o doutorado. Em termos familiares, a gente pretende voltar à Europa no final do ano. Olha só. Vamos ver se vai dar certo. Preparando já as malas. Vamos ver. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho já para a gente finalizar, que eu acho que a gente já está estourando já o tempo, sobre o mercado de trabalho para o licenciado em Geografia. Como é que está o mercado? Certo. Bom, para o professor, né, o mercado de trabalho para o professor é um mercado em plena expansão. Sim. Porque nós temos que pensar o seguinte, né, a população brasileira cresce hoje mais ou menos a 2% ao ano, que é uma população que cresce de forma mediana, mas de qualquer forma você sempre vai ter gerações a mais indo para a escola. Mais gente. Mais gente indo para a escola. Então, seja no âmbito de uma escola pública, seja no âmbito da particular, né, você sempre vai ter um mercado de trabalho em expansão nesse país, que é um país que a população cresce todo ano. Para o geógrafo, especialmente, né, para o formado em geografia, né, como são poucas as universidades que mantêm o curso de geografia, porque é um curso que tem pouco aluno, né, geralmente as licenciaturas têm poucos alunos, né, algumas licenciaturas um pouquinho mais, a pedagogia um pouco mais, a história um pouco mais, a geografia às vezes um pouco menos número de alunos. Então, as universidades particulares, poucas têm o curso de geografia. Então, nós temos, o que eu quero dizer, tem poucos alunos, poucos formandos, né, no curso. Então, você tem um mercado de trabalho muito grande e carente do profissional. Eu vejo aqui na Baixada Santista, que como eu estou já há 16 anos no mercado de trabalho, conheço muita gente, muitos diretores de escola me ligam. Professora, pelo amor de Deus, me indica um professor de geografia, porque o meu saiu ontem e amanhã não tenho ninguém para assumir a sala de aula. E aí eu fico ligando para ex-aluno, quer dizer, o Facebook ajuda muito, sim, então sim. eu publico no Facebook muitas vezes para os meus ex-alunos, né, lerem. Eu tenho já ex-aluno que também já está no mercado e trabalha há muito tempo. Então eu vejo que falta muito profissional. Então, desde que o profissional, né, se comprometa a estudar, né, a continuar correndo atrás, porque a geografia é uma ciência muito dinâmica e só os 4 ou 3 anos de graduação não são suficientes, porque você tem que continuar estudando, sempre vai ter mercado de trabalho. E quanto mais qualificado você for, melhor a sua colocação no mercado de trabalho, sem Falar dúvida. em qualificado, vou vender o meu peixe e o seu também. O aluno que quiser fazer geografia na Unimes presencial ou na virtual, o que ele pode esperar da instituição em geral? Então, primeiro esperar um compromisso muito grande dos professores do curso de Geografia, tanto do IAD como presencial, né? Nós temos um trabalho muito sério no sentido de pensar em estratégias de ensino, em didáticas, né, em conteúdos que são significativos para o aluno, pensando que nós estamos formando um profissional que vai atuar no mercado de trabalho como professor. Tá? Segundo, uma infraestrutura de ponta. Sim. Tá? Então, tanto o IAD, contando com os nossos recursos de tecnologia, como também o presencial, né? Pensando que nós estamos em expansão na Unimes em relação ao nosso campus novo, nós pensamos numa infraestrutura que possa atender melhor o aluno. Né? Uma terceira situação que eu queria destacar nesse sentido é a nossa biblioteca. Sim. Né? A universidade conta hoje com uma biblioteca virtual, que é uma biblioteca Pearson, que tem uma grande quantidade, uma gama muito grande de livros disponível ao aluno. Né? Ele acessa de forma remota em casa, tem acesso à obra toda gratuitamente, né? Pela tela do seu computador. Nós temos também a infraestrutura física da biblioteca aqui enorme, da né? universidade, que está cada vez maior, contando com um acervo significativo. Né? E, recentemente, a universidade também conta agora com um acervo internacional, né, de acesso, que é EBSCO, que é de acesso ilimitado aos alunos de publicações nacionais e estrangeiras dos melhores periódicos no mundo de várias áreas do conhecimento, inclusive da geografia.
Olha que legal. O que não falta é livro, O que não falta é a oportunidade para o aluno correr atrás e estudar, porque isso faz muita diferença em relação ao profissional. Isso com certeza. Bom, Regina, muito obrigada. Nossa conversa foi muito prazerosa, aprendi Legal. muito sobre geografia, vou agora me inscrever já. Eu queria deixar o espaço para você mandar seu recado para quem estiver nos ouvindo ou estiver nos vendo nas redes sociais. Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer o convite de novo, foi um prazer estar aqui. A gente sempre fica um pouco nervosa no começo, mas sempre que eu vim para cá gravar, tanto videoaula como aqui na rádio, sempre fui muito bem recebida e me senti em casa. Agradeço, né? Queria dizer para todo mundo, quem tiver interesse para fazer geografia, ou tiver curiosidade para saber do que se trata, ou mesmo vir aqui conhecer, nós estamos sempre à disposição na universidade, né? Então, via redes sociais, ou mesmo via aqui presencialmente, eu estou à disposição para tirar dúvidas e fazer com que quem sabe a geografia seja uma ciência de um conhecimento um pouco mais próximo da sociedade, porque, de fato, uma geografia ainda antiga, tradicional, prevalece muitas vezes com uma geografia que existe ainda, e isso não é mais verdade. Olha só, muito legal. Bom, lembrando, pessoal, curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. E lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui, além de fotos, bastidores, ou então mande seu recado pra gente. Prata da Casa tem direção de Estênio Losado e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.